Olá! No vídeo anterior eu comecei a falar sobre as categorias e reações tipicamente produtoras de culpa. E eu usei o exemplo dos pais que estimulando as crianças de todas as idades. Nesse vídeo aqui eu vou continuar falando sobre as categorias e reações, abordando a culpa vinculada ao amante ou esposo. A que é inspirada pelos filhos, pela escola, pela igreja e outras instituições também. Eu peço para que você deixe o seu like e, se você já não for inscrito, que clique no botão aqui de inscrição e no sininho para receber as notificações. Tá? Vamos nessa então. Lançar um "se você me amasse" é uma forma de manipular o amante. É um jogo sujo, útil para punir um parceiro por alguma atitude em especial. É o artifício de fazer crer que se o amor é de verdade, é preciso se comportar conforme o outro acha conveniente. Sempre que a pessoa não se comporta como se deseja, faz-se uso da culpa para fazer com que ela haja desse jeito. É o famoso "se você me ama, então você tem que me comprar um anel de brilhante". No caso feminino, também tem no masculino. Se você me ama, o cara pode pedir também alguma coisa para ela. Sabe de uma coisa interessante? O rancor, aqueles silêncios longos, os olhares ressentidos, são métodos úteis para estimular a culpa. Já viu o "eu não quero papo com você, isso vai te colocar no teu lugar"? Ou "não chega perto de mim, como é que eu vou ser carinhoso ou carinhosa contigo depois do que você fez"? É uma coisa que acontece geralmente depois que um dos parceiros faz alguma coisa que não convém a outra pessoa. Tudo bem? Uma coisa muito comum entre casais é de um dos dois lembrar que alguma coisa aconteceu há anos, com o intuito de levar o outro a escolher se sentir culpado no presente. Fazendo isso, um dos parceiros ele pode manipular o outro com essas referências ao passado. O manipulador ainda fica fazendo revisão do fato acontecido periodicamente para manter o poder desse estímulo sempre que ele precisar. A culpa é útil para fazer um parceiro se conformar com as exigências e os padrões de comportamento do outro. Vou te dar exemplos aqui. O exemplo 1 aqui é: se você fosse um bom amigo, você teria me chamado para essa comemoração. Um amigo tentando fazer o outro se sentir culpado. Outro aqui: essa é a 5ª vez que eu empurro a cadeira para o lugar. Acho que você simplesmente não está comprometido com a sua parte aqui dentro. E se sentir culpado por causa daquilo. Tudo isso é feito por um parceiro para manipular o outro a fazer o que ele quer. O truque é a culpa, destilar. Acabando, falei então sobre a questão dos casais aqui. Agora eu vou falar sobre a culpa inspirada pelos filhos nos pais. Lembra que no outro vídeo eu falei sobre os pais nos filhos? Agora os filhos nos pais, né? Quando a gente manipula o filho assim, a gente ensina ele a fazer a mesma coisa. E ele vai fazer isso com a gente com muita eficácia. Se uma criança percebe que o pai ou a mãe não pode ver ela triste, que logo se sente um pai ou uma mãe ruim, ferrou. A criança vai usar isso para tentar manipular ele ou ela fazer o que ela quer. Uma birra no supermercado pode render o doce que ela quer, ou um brinquedo. A criança, ela dispara logo: o pai da Mariazinha disse que ela podia. Leia-se: então, pai, ele é um pai legal e você não é. Outra aqui, ó. Você não gosta de mim. Se gostasse, compraria essa boneca, esse brinquedo que eu quero agora. Se gostasse, você não me ia tratar... se você gostasse de mim, você não ia me tratar assim, me repreendendo. Ou a clássica: eu devo ser adotado ou adotada. Meus pais verdadeiros não me tratariam desse jeito. Boa, boa. Não é verdade? Criança é impercepcional, né? A mensagem é: você, papai ou mamãe, deveria se sentir culpado ou culpada por tratar o seu filho dessa maneira, ou não fazer o que seu filho quer. Eu digo novamente, as crianças aprendem esses truques manipulativos prestando atenção aos adultos, usando eles para conseguir as coisas dos outros, usando esses artifícios para conseguir as coisas dos outros. A culpa não é um comportamento natural. Ela é uma reação emocional aprendida que só pode ser usada se a vítima mostra ao explorador que ela é suscetível. A criançada percebe fácil quando você tem essa fragilidade. Se elas constantemente lembram o que você fez ou o que deixou de fazer com o propósito de conseguir o que querem, é porque elas estão bem proficientes nesse truque de culpa. Se os seus filhos fazem isso com você, eles aprenderam isso em algum lugar. E eu vou te dar então uma má notícia. É bem provável que eles tenham aprendido isso com você. Falei aqui da filho com pai agora, né? Então eu vou falar agora da culpa inspirada pela escola. Olha essa.
Se tem um profissional que é craque de inspirar culpa, que precisa controlar uma turma de crianças, deve ser uma imagem do terror, esse profissional é o professor. Fora isso, crianças, eles são seres extremamente sugestionáveis. Unindo um com o outro, a gente tem um ambiente delicado, mas cometam erros sérios, cujas consequências se perdem na aleatoriedade e ninguém associa a origem lá. De onde que veio as consequências? De onde que vieram as consequências? O professor, ele instila a culpa quando ele diz assim para os alunos, coisas como: a sua mãe vai ficar muito desapontada com você. Nem parece, é sutil, né? Lá na hora. Ou fala assim: você devia sentir vergonha dessa nota. Outra: como é que você pode dar tão pouco valor ao esforço que os seus pais fazem para que você estude nessa escola? Outra aqui: você foi reprovado no teste porque você não estudou. Agora vai ter que se virar para conseguir passar. Instilar a culpa é algo muito comum nas escolas porque é uma maneira de manter controle sobre os alunos. Através dela, se pode fazer com que eles aprendam alguma coisa ou que eles se comportem de uma determinada maneira. A gente mesmo, adulto, é produto dessas escolas. Gente adulto mesmo, né? É produto disso. Eu falei da escola agora eu vou falar da culpa vinculada à religião, que é um tema delicado. A doutrina religiosa é com frequência usada para produzir culpa. Eu acho que a origem da palavra veio até de lá, só acho. Portanto, comportamento manipulado. A coisa mais óbvia é você ter desapontado Deus por ter feito ou deixado de fazer alguma coisa que disseram que você devia fazer ou deixar de fazer. Como você não seguiu aquele comando diretriz, você não vai para o céu, você não vai cair nas graças do divino, você não vai ser salvo. Os exemplos dessas frases usadas são bem interessantes. Vou falar outras aqui, ó. Se você fosse temente a Deus, você não agiria assim. Você não entrará no céu a menos que se arrependa dos seus pecados. Já viu essa? Outra aqui: sinta-se mal por não ter frequentado a igreja todas as semanas. Quem sabe se você sofrer bastante por essa culpa, você seja perdoado. Outra aqui: você desobedeceu uma das leis de Deus, por isso você deve se sentir envergonhado de si mesmo. Quantas vezes você já viu isso por aí? Falei da escola e da igreja, agora eu vou falar das demais instituições em geral, instilando culpa aí na galera. O sistema penitenciário, ele funciona segundo uma ideia de que se a pessoa ficar muito tempo sentadinha ali, pensando no que ela fez, né, de errado, ela vai se regenerar por causa da culpa. Olha isso. Aqui no Brasil, a pessoa pode ser trancafiada por uma série de crimes não violentos, como sonegação de imposto, não pagamento de pensão alimentícia, corrupção passiva, falsidade ideológica, e por aí vai. O fato é que um percentual ridiculamente grande volta a praticar crime depois de cumprir a pena. Ou não tenta continuar praticando de dentro da prisão, mas e a crença, mas a crença que a gente está falando aqui de que a culpa vai regenerar o cara, a crença de que o cara vai se regenerar, ela não se abala. Cometeu crime? Senta aí na sua cela e pensa no que você fez. Essa política é tão dispendiosa e inútil que chega a desafiar o bom senso. O exemplo delicado é a prisão por inadimplemento voluntário e inexcusável da pensão alimentícia. Está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 67, desculpa, inciso 67. É claro que é uma imoralidade sem tamanho um pai não pagar a pensão do filho. Esse mérito não está em debate. É horrível o cara fazer isso. Tem que ser punido. É errado, muito errado e ponto. O que não faz sentido é prender o cara impedindo ele de trabalhar para fazer o dinheiro que ele tinha que dar para o filho, porque o interesse é do filho. Ainda por cima custando R$ 2.200 aos cofres públicos. A fonte desse dado é da ministra Carmen Lúcia e estava no site do Conselho Nacional de Justiça em 10 de novembro de 2016. Tá? Esse preço de R$ 2.200 ele corresponde a 13 vezes o preço de um aluno nas instituições de ensino públicas. Se fosse pela lógica, o governo colocava o pai responsável numa dívida ativa, penhorava tudo que ele tivesse ou viesse a ter na vida, né, e pagava para a mãe esses 2.200 que ele ia gastar com ele como detento. Hoje, pela lei constitucional, todo mundo se ferra. Filho, pai, mãe, governo e a sociedade que tem que pagar a conta. E não paga para a criança. Olha isso. A culpa é uma parte tão integrante do nosso universo cultural que ela constitui a espinha dorsal do nosso sistema de justiça criminal. Ao invés de fazer com que quem viola a lei ajude a sociedade ou pague as dívidas da sociedade,
Tenta-se regenerar essa pessoa através desse encarceramento gerador de culpa, que não traz benefício para ninguém, nunca trouxe, muito menos regeneração para quem praticou a ofensa. Absolutamente nenhuma soma de culpa pode mudar o comportamento passado. Fora isso, uma penitenciária não é um lugar onde se aprende novas opções legais, não é verdade? Né? Tem um monte de... Você vai ter o contágio social de um monte de gente que fez coisa errada, não é? Olha o exemplo que você tem, vai aprender o que lá? Ao invés disso, essas prisões elas então estimulam o comportamento legal, porque no mínimo elas revoltam o prisioneiro. Agora, observa que eu não estou falando de crime violento. Isso é outro assunto, que diz respeito a evitar que o criminoso perigoso cause mal às pessoas. Nesse caso eu tranco ele para me proteger, não para regenerar o cara. Aí é outro assunto, compreende? Não estou pensando em regeneração. Tá? Outro assunto aqui, jogar lixo no chão, fumar em lugar proibido, outros comportamentos assim, que são ações pelas quais a gente acaba se sentindo culpado. Pode ser que a gente tenha deixado cair um copo de plástico, ou a gente joga um cigarro no chão, sei lá. Aí é só alguém olhar pra gente com um olhar severo que a gente, né, que a culpa pega fogo dentro da barriga. O que impede a gente de simplesmente parar de se comportar assim, ao invés de manter o comportamento e ficar sentindo culpa? Né? Porque ao invés de jogar o cigarro no chão, o papel no chão, o lixo no chão e ficar sentindo culpa, eu não paro de fazer isso, ou pego o copo, jogo no lixo e relaxo e esqueço daquilo. Vou falar agora das dietas e... Dieta, né? Em relação com culpa. Essa é uma área carregada, né? O quanto não é clássico a pessoa tentando emagrecer, comer um biscoito doce e ficar se sentindo mal pelo resto do dia, por ter sido fraca no momento. Se eu estou me esforçando para perder peso e cedo a um comportamento contraproducente, eu posso aprender com isso e procurar ser mais firme no meu momento presente. Por outro lado, se eu escolher me sentir culpado, eu vou estar perdendo tempo. Pior, se eu fizer isso, eu ainda vou tender a repetir o desconto na comida como uma maneira neurótica de sair desse dilema que eu me coloquei. Tá, vou falar agora da última fonte, uma última fonte de culpa aqui. Né? Uma fonte instiladora de culpa. A última fonte instiladora de culpa vem da expressão sexual. Ela é provavelmente a área em que a culpa floresce mais plenamente na nossa sociedade. Tem um monte de gente que mantém fortemente reservado o próprio gosto por pornografia, sexo oral, fantasias, né, pouco, né, usuais, que ela acha que são incomuns ali. E elas se sentem culpadas apenas por pensarem nisso. Olha só, isso causa muita dor interna. As fantasias sexuais são produtoras eficientes de culpa também. Então, muita gente se sente mal por ter esse tipo de pensamento e nega que eles existem em particular, ou até mesmo em terapia para as pessoas aí, caso que o terapeuta conta. Se tem um lugar no corpo para a culpa ficar, esse lugar ele fica entre as pernas. Nesse vídeo, um pouco mais longo que eu fiz hoje, aqui, né, eu fiz um rol de influências que conspiram para influenciar a gente a escolher se sentir culpado. O importante de tudo é que você tenha em mente que qualquer que seja o benefício aparente de sentir culpa, ele tende a ser destrutivo como uma droga pesada. Lembra disso quando você optar por se sentir culpado ao invés de se sentir livre, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre as razões psicológicas para o sentimento de culpa. Nesse vídeo, se esse vídeo aqui ele fez alguma coisa para... ou te deu algum insight interessante e tal, deixa aquele braço de força aqui para mim nos comentários, se tiver qualquer dúvida também. Deixa aqui esse braço de força. Deixa o like se você não tiver deixado o like. Compartilha com seus amigos o canal todo. Até o próximo vídeo. Força.